Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa e dessa vez trazendo as curiosidades do Mundial, não é mesmo, meu caro Pedro? Sim, o Mundial do Catar já tá dando aquela saudade, o menino tá indo embora, o menino cresceu, já tá indo embora dos nossos corações. Mas antes a gente vai comentar um pouquinho das curiosidades do que rolou lá no Catar. Realmente 4 anos e meio aí a gente esperou para esse momento e já está acabando, Essas passou tão crianças crescem rápido, rápido. crescem rápido, mas um alento, faltam só 3 anos e meio para a Copa do Mundo de 2026. Pelo menos isso ainda vai ter O, uma Copa. o Hexa é logo ali. Exatamente. E também uma Copa com 48 seleções. Então vai ter jogo até dizer chega, pelo menos. Isso anima o torcedor Será brazuca. que 5 jogos por dia? 6 jogos? Ia ser maravilhoso, É velho. loucuragem. Vai ser loucuragem elite. Mas vamos lá falar um pouquinho. E é uma das primeiras curiosidades até que a gente conseguiu ver dos últimos jogos é a primeira seleção africana indo para uma semifinal de Copa do Mundo. O glorioso Marrocos, né, menino Kelvin? É isso daí. A gente já teve algumas seleções africanas fazendo história em outros mundiais, chegando às quartas de finais, como foi Camarões em 90, Bons desempenhos olímpicos, né? bons desempenhos olímpicos, medalhas de ouro em Olimpíada, Nigéria em 96, Camarões em 2000, mas faltava essa grande campanha em Copa do Mundo. A gente teve Senegal também batendo quartas de finais em 2002, em 2010 Gana, teve aquela história ali com o Uruguai, que a gente já falou em algum dos nossos vídeos aqui do Toledo News na Copa, mas dessa vez o Marrocos, que só Samuel Eto'o acreditava numa campanha tão boa Falem de dele. Marrocos. Acho que nem o marroquino mais otimista esperava uma campanha como essa, mas é a grande história do Mundial do Catar. Uma seleção africana novamente chegando às quartas de finais, dessa vez pela primeira vez chegando a uma semifinal. Olhando agora para o nosso lado, o lado sul-americano, a Argentina pode quebrar o maior jejum de um sul-americano sem um título. Molecada, vocês têm uma noção? O nosso último título do continente como um todo foi em 2002. Então, Foi o título da seleção brasileira. exatamente. A gente pode falar, mas o Brasil não ficou 24 anos sem vencer entre o trio e tetra, sim. Mas nesse meio tempo a Argentina ganhou as suas duas conquistas. Se Foi você for 78 e 86. exatamente, se você for analisar a década de 30, Uruguai vence. Década de 50, Uruguai também vence, Brasil vence duas vezes. Na Aí você década tem de 60 o Brasil vence. aí 70, você tem título do Brasil, título da Argentina. Década de 80, título da Argentina. 90, Brasil, que é o título de 94, e 2002, o título brasileiro. Então, é um glorioso e incômodo jejum A aí que década de 2010 foi a única sem título sul-americano. Teve a década de 40, mas não teve título de continente nenhum, porque não teve Copa pela Segunda Guerra Mundial. Então, a Argentina pode quebrar esse jejum agora chegando na final contra a França, uma final muito equilibrada e pode trazer de volta o caneco para a América do Sul, depois de títulos europeus em 2006 com a Itália, 2010 Espanha, 2014 Alemanha e 2018 França, que pode pintar aí com mais um título agora em 2022. e uma curiosidade dentro disso é que pode ser a primeira vez que uma seleção ganha duas seguidas desde o Brasil, que ganhou 58 e 62. Então, curiosidade bônus aí para vocês que acompanham a gente no Toledo da Copa. Então, vou agora falar um pouquinho dos estádios, os palcos deste campeonato maravilhoso que a gente chama de Copa do Mundo. O primeiro é o estádio 974, que tem esse nome por causa de 974 containers E que também é o formam o estádio. código do país, o código telefônico do Catar. No Exatamente. caso do Brasil, 55, Catar 974. E vai ser desmontado esse estádio já nos próximos dias, que é feito de containers. Ele já iniciou, né, essa desmontagem. E ainda está uma dúvida para onde irão os containers, porque Uruguai e Nigéria, segundo informação da CNN Brasil, demonstraram interesse de ter a arena completa em seus países, como uma arena móvel, uma arena ali desmontável. Então, é muito bacana o primeiro estádio desmontável da história e o quanto de poupar dinheiro em outras Copas aí, ter Sim, estádios desmontáveis. essa questão até ali dele ser desmontável, a, a questão da desmontagem já iniciou no dia seguinte ao último jogo, que foi o jogo entre Brasil e Coreia do Sul. É, já iniciou ali um processo que deve ser longo, ali de aproximadamente 6 meses. Em um primeiro momento existia a possibilidade até de montarem duas arenas, conforme ali, dois ginásios esportivos para futsal, basquete, handebol,
ginástica, outros esportes ali que são praticados em ginásios, ou de mesmo montar novamente um estádio de futebol, né? Aí surgiu a possibilidade de levar para o continente africano, que é um continente mais pobre, mas aí existem outras possibilidades que vão ser analisadas e devem ser divulgadas aí em breve. Mas tem mais estádios com curiosidades, não é mesmo? Outras curiosidades é o, por exemplo, estádio Cidade da Educação. Ele é um estádio que fica cercado de universidades, da cidade universitária de Doha. Então, por isso, o nome Cidade da Educação do estádio. Você tem também o estádio que é amado pela quarta série, né? O Aldo Mama, que ele tem um formato do taquiá, que é o chapéu O tradicional chapeuzinho dos dos catares. muçulmanos, principalmente ali da galera do Catar. E você tem também o estádio que é o da final, que é o glorioso Lusail. E tem o Al Bayt também, que é como se fosse uma tenda árabe. Ele realmente tem o formato de uma tenda, um estádio com um teto retrátil também. Então é bem interessante. E, como você falou, o Lusail, que é o maior estádio da Copa, estádio da abertura, estádio da final, que recebeu ali também jogos de oitavas, quartas, recebeu uma semifinal. A Argentina está lá desde as quartas de finais. Então ali essas curiosidades dos estádios. Vamos dizer que é o Maracanã das Arábias. É o Exatamente. padrão deles ali. Agora, falando um pouquinho também dos jogadores, a gente tem a questão dos irmãos. Tem 4 irmãos dentro da Copa. Primeira dupla é dentro da própria seleção francesa. Lucas e Theo Hernandes. Tanto que o Lucas se lesiona e o Theo Hernandes assume a, a posição de titular da seleção francesa. O mais interessante é que eles são irmãos, são muito parecidos, até alguns falam que eram irmãos gêmeos, mas não, o Lucas é 2 anos mais velho do que o Theo. O Theo Hernandes está estreando em Copas aqui na Copa do Catar, e o Lucas Hernandes já é campeão do mundo, foi titular na Copa da Rússia e era titular para essa Copa do Mundo, mas acabou se lesionando nos primeiros minutos da estreia da França contra a Austrália. E o Theo, que é o irmão dele, entrou no lugar dele, assumiu a titularidade e para muitos é o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo até aqui. Fez o primeiro gol da França na semifinal contra o Catar e até ele deu uma entrevista pós-jogo e falou que pensa muito no irmão e dedicou esse gol para o irmão que sofreu essa lesão grave, que além de ter lhe tirado da Copa, provavelmente tirou dele o restante da temporada europeia. Então, Ele já fez um grande jogo na semifinal contra o Marrocos ali, a gente pode colocar dessa forma. E ainda imagina a reunião de final de ano dos caras, né? Imagina a família. Chegar lá, a mãe traz o peru de Natal ali, toda a reunião da família, cada um com a taça da Copa do Mundo do lado. Tá ruim a reunião da família tá Hernandes. boa, tá boa. Tá maravilhosa a questão da família Hernandes. E também vamos falar um pouquinho de irmãos, mas que jogam por seleções diferentes. Inak Williams recentemente jogando pela seleção ganesa e Nico Williams jogando pela seleção espanhola. Então, essa aí é uma questão diferente, porque não? A gente já teve isso em outras Copas do Mundo, lá em 2010 e 2014, quando o Jerome Boateng jogou pela Alemanha e seu irmão Kevin Prince Boateng jogou por Gana. O Jerome Boateng daí joga 2018, mas o Kevin Prince Boateng já não estava mais. Então já teve isso e nessa Copa novamente o Nico Williams jogando pela seleção espanhola e o Iñaki Williams, que eles são filhos de ganeses, então ele optou por jogar por Gana e aí irmãos em seleções diferentes. A gente tem o caso dos irmãos Chaka também, que não chegaram a estarem numa mesma Copa do Mundo, porque um deles joga pela Suíça, já jogou essa Copa do Mundo, jogou em 2018. O irmão dele joga pela Albânia. A Albânia dificilmente vai para uma Copa do Mundo, mas também são jogadores ali em seleções diferentes. Se não me engano, jogaram a Euro de 2016, um pela Suíça, um pela Albânia. Então, são histórias interessantes de família na Copa do Mundo. Exatamente. E família muito unida, se a gente tem o caso dos Hernandes, que eles estão ganhando o título, é um torcendo pelo outro. No caso da família Williams, a situação é um pouquinho já mais complicada, porque revelou que se os dois acabassem se enfrentando, a mãe ia torcer pagando. Então a gente já sabe quem é o filho favorito. Ali eu acho que é mais uma questão dos pais serem de Gana, essa questão do nascimento, uma questão mais cultural. Mas o que teve briga mesmo Não foi. adiantou nada para os dois
eliminada de qualquer jeito, pô. Não vai mudar. Gana caiu na fase de grupos, a Espanha tomou o vareio de Marrocos, o que muda? Mas o que teve briga mesmo foi entre os irmãos Boateng, porque em 2010, momentos antes da Copa do Mundo, final da Copa da Inglaterra, entre Chelsea e Portsmouth. O Kevin Prince Boateng jogava no Portsmouth e quebrou o Michael Ballack, que era um dos destaques da seleção alemã, jogadoraço que ficou fora daquela Copa por conta da entrada do Kevin Prince Boateng, e aquilo deixou o Jerome Boateng muito triste com seu irmão, gerou ali uma briga entre os irmãos, então essa família não é tão unida assim. 5 minutinhos de soco sem perder a amizade que conserta o seu irmão. E a curiosidade é que a gente também não é irmão. A gente é parecido, mas não é irmão pra quem comentou isso aí. Então, pessoal, ficamos por aqui com essas gloriosas curiosidades. E continuem ligados, porque tem muito conteúdo vindo por aí. A Copa tá acabando, mas tem muito conteúdo por aí. Até breve. Até breve.